Opa, peraí. Eu só tenho que avisar que antes desse debate começar, a minha voz ela ficou um pouco duplicada por alguns minutos. Então, se você ouvir a minha voz duplicada nesses primeiros 5 minutos, é porque eu deixei a câmera aberta. Mas fora isso, o debate tá normal, tá bom? Aproveite e deixa o like. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Simplescast, mais um debate aqui. Dessa vez o assunto sobre Israel, né? Se Israel ele é genocida ou não. E os nossos convidados de hoje, novamente, Bonomi, Gabriel Bonomi, e a novidade dessa vez é Amela Lima. Muitos bem-vindos vocês dois. Muito obrigada, Simplício. É um prazer ter vocês aqui. Mais uma vez o Bonomi vindo aqui debater para defender o posicionamento dele, sempre sobre Israel, que é o foco principal dele. A Amela, que já para ir um pouco no contraponto de Israel, né? Mas ela também não é aquela pró-Palestina convicta. Muçulmana, na verdade, a Amela é católica, na verdade, o que dá um destaque aí tanto quanto diferente, vamos assim, para os cristãos, porque muitos cristãos são fortemente pró-Israel. Então aqui a gente vai ter um cenário um pouco novo, vamos dizer dessa forma, mas vamos começar então apresentando. Amela, por favor, você primeiro. Boa tarde, Simplício. Boa tarde, Bonomi. O meu nome é Amela Lima, sou filiada ao PSDB, embora eu não esteja tão ativa no partido. Eu tenho 30 anos, eu tenho posicionamento, eu posso me considerar como centro, um pouco mais para centro-direita, mas eu não me considero tão de direita. Só que assim, eu tendo um pouco mais a centro-direita. No caso, eu sou uma liberal. Um meio entre social-liberal, ordo-liberal. Estou ali no meio. E de vez em quando eu flerto com a democracia cristã e eu flerto com a social-democracia de terceira via. Então, nesse debate, não vai ter esquerdista. É o que eu vou falar, não tem ninguém de esquerda aqui. Você gosta do Emael? Não o Emael, mas é mais Franco Montoro, que eu sou tucano. E aquela mescla de FHC e Montoro. Perfeito. E Gabriel Bonomi, todos vocês já conhecem, mas vou permitir que ele se apresente mais uma vez. Bom, muito obrigado, Simplício, pela oportunidade, e muito obrigado também a Amela por ter tomado a iniciativa de me chamar para esse debate, né? Dado todo o contexto, eu fiquei bem feliz de poder debater esse tema, que é o tema que eu mais estudo, é o tema que eu mais me interesso. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Gabriel Bonomi, sou militante do MBL desde 2020, estudante de Relações Internacionais no último semestre, escritor, tenho inclusive um livro publicado, Terra-média, o início dos destinos. Sou agora estagiário de comunicação no gabinete do Guto Zacarias, o melhor deputado da história da Lesp, e não podia faltar, é claro, eu sou judeu, sou sionista, tenho muito orgulho disso, e estou aqui para mostrar e evidenciar aquilo que eu digo desde muito tempo, muito antes, inclusive, do 7 de outubro, que é sobre a alegação de genocídio de Israel, e é claro, na minha humilde opinião, e também analisando os fatos, essa alegação não passa de uma grande mentira, e eu espero provar isso no debate de hoje. Perfeito. Então, só recapitulando, aqui o debate vai ser sobre se Israel ele é ou não genocida. Obviamente, eu não vou estar a parte desse debate, só vou estar mediando aqui. E o debate dessa vez ele vai ser um pouco diferente do que foi feito anteriormente. Aqui vai funcionar como um banco de tempo, na qual cada debatedor vai ter 30 minutos, da qual eu vou apresentar daqui a pouco o tempo, da qual eles vão estar utilizando para fazer os seus argumentos. Não vai ser um jogo de perguntas e respostas, onde um pergunta, espera seu tempo, pro outro responder, réplica, tréplica e assim vai. Na verdade, os dois eles podem falar ao mesmo tempo, né? Vai ser, vamos tentar, claro, sempre fazer de um jeito harmonioso, né? Um tentando respeitar a fala do outro, mas não vai ter esse negócio de 2 minutos um fala, 2 minutos o outro fala, não. Cada um vai ter 30 minutos na qual eles podem e se intercalando, e eu vou estar mediando esse tempo. No próximo cenário, eu não vou estar aparecendo para você, espectador, vai aparecer só a câmera da Amy e do Bonomi.
Eu vou estar só mediando o tempo, inclusive eu vou estar buscando deixar meu microfone mutado durante esse tempo para vocês se debaterem de forma, como é que eu posso dizer, acho que mais tranquila, né, quanto mexo no tempo. E assim, só boa sorte para vocês dois. Podem ficar à vontade aí para decidir quem é que vai começar falando, tá bom? Eu começo. Beleza. Então, perfeito, já podemos começar. Uma boa sorte para vocês. Assim, qual é o meu posicionamento em relação ao conflito Israel-Palestina? Bom, nas minhas redes sociais, eu me defino como pró-Palestina, só que eu não sou tão fortemente assim a favor da Palestina. Eu sou uma pessoa que defende a solução de 2 estados e que haja paz entre judeus e palestinos, o que não acontece. E em relação se Israel comete genocídio, assim, eu acho que não dá para afirmar se uma coisa assim um pouco leviana, um pouco irresponsável de você afirmar categoricamente que Israel comete genocídio. E assim, ao contrário de muita gente que defende a Palestina, que assim defende assim de forma firme, convicta, que assim afirma que o Estado de Israel é um Estado genocida, que o Estado de Israel faz coisas assim maldosas na Palestina, e por conta desse posicionamento, alguns chegam até ao antissemitismo, que é um antissemitismo assim atroz, horrível, que não é o meu posicionamento, muito pelo contrário, uma coisa que eu sou totalmente contra, contra o antissemitismo e contra vocês falar, contra muitos militantes que militam na causa palestina, e assim, no intuito de defenderem a Palestina assim, com tanto afinco, com tanta convicção, que são muitas vezes chegam ao antisionismo, que também não é o meu posicionamento, para deixar bem claro, é uma coisa que eu não defendo. Como eu falei, eu defendo a solução de 2 estados. Eu defendo a criação de um estado palestino, como está sendo feito, o Canadá, Grã-Bretanha, a França, estão em busca do reconhecimento do Estado palestino na ONU, que é um posicionamento que eu defendo. Mas não é porque eu defendo a criação de um Estado que tenha um Estado palestino que eu seja contra a existência do Estado de Israel. Muito pelo contrário, eu acho que Israel tem sim o direito de defender o seu Estado, e Israel tem o direito de se defender, por exemplo, de terroristas, como o Hamas, que é o meu posicionamento, que o Hamas é um grupo terrorista. E que, assim, não é que eu gosto de falar que está acontecendo um genocídio. Eu não gostaria de falar isso, mas está acontecendo, sim, mas, assim, não é culpa dos judeus o que está acontecendo na Palestina, os horrores que estão acontecendo, não é culpa dos judeus, não é culpa do povo de Israel, e muito pelo contrário, os judeus não têm culpa nenhuma do que está acontecendo, e esses grupos pró-Palestina, que muitas vezes têm péssimos posicionamentos, como eu já citei, de culparem os judeus, atacarem sinagogas, chamarem qualquer judeu de antissemita, ou de antissemita não, de genocida, de assassino e tudo mais. É uma coisa que eu não compactuo, e a minha crítica, ela não vai se dirigir ao Estado de Israel, vai dirigir a uma pessoa, Benjamin Netanyahu. Então, o genocida é ele. Quem está cometendo quem está fazendo o que está fazendo na Palestina é Netanyahu. Então, o meu enfoque do debate vai ser nele, vai ser em Netanyahu. Inclusive, para mim, ele é igual Putin no Oriente, o que ele faz em Gaza é o que o Putin faz na Ucrânia. Então, o meu posicionamento, assim, ele é muito mais pró-Ucrânia do que pró-Palestina, porque, assim, o Oriente Médio não é um assunto, assim, que eu sou muito especializada.
é mais um assunto que eu olho, vejo, mas ao contrário do Bonomi, eu não tenho tanto conhecimento, vou admitir, então eu sei que posso passar vergonha, como posso não passar, então, com todo respeito ao povo judeu, principalmente ao Bonomi, eu não vou culpar, eu não estou aqui para culpar judeus por coisa alguma, muito pelo contrário, eu também esclareço, tenho admiração pelo povo judeu, sendo eu cristã, sendo eu católica, e ao contrário de muitos católicos, assim, tradicionalistas, que amam ser antissemitas, não é meu posicionamento, e para mim, não foram os judeus que mataram Jesus, foi o Império Romano. Então, essa narrativa de que os judeus mataram Jesus Cristo é uma narrativa que eu não compro. E é isso, agora eu vou passar para o Bonomi. Uhum. Tá. A primeira coisa que eu queria perguntar é que você afirmou que, no caso, não é Israel que pratica genocídio, e sim que o Netanyahu é um genocida. E assim, em que pesem todas as minhas críticas ao Netanyahu, e todo mundo pode ver e sabe que eu sou oposição a ele. Eu acho ele um autoritário que tem um projeto ditatorial para Israel, que tentou, inclusive, violar os poderes da Suprema Corte, e ainda bem que a proposta dele de reforma do judiciário foi vetada pela Suprema Corte, logo ele não conseguiu alcançar o seu objetivo de consolidar uma ditadura, de ganhar ainda mais poderes. Porém, em que pesem todas as minhas críticas ao Netanyahu, do qual eu discordo completamente, eu espero que, após a guerra, ele seja ou impedido, né, sofra o impeachment, seja investigado, eventualmente, claro, afinal de contas, não tenho dúvidas que ele é um político corrupto, mas, acima de tudo, eu acho que chamar ele de genocida é errado, principalmente porque isso também atribui a prática do genocídio ao Estado de Israel, coloca como política pública de Israel o genocídio. Então, eu queria perguntar de uma forma bem objetiva. Inclusive, eu queria perguntar sobre a definição daquilo que nós estamos debatendo aqui. O que é genocídio? Você sabe apresentar qual é a definição prática de genocídio? O que é um genocídio? A definição prática de um genocídio é quando você, assim, mata um povo de uma forma deliberada. E o que o Netanyahu está praticando na Terra Santa com o IDF é uma, assim, a matança de palestinos de uma forma deliberada e cruel. Assim, o que eu estou falando, não vou culpar o que o Estado de Israel faz. Inclusive, o Estado de Israel tem o direito de se defender de ataques terroristas, mas a minha crítica à política do Netanyahu é porque ele não está atacando apenas criminosos como Hamas. O que ele não pode atacar, porque aí é legítima defesa, e o Estado de Israel tem o direito de se defender de ataques terroristas, do Hamas, do Hezbollah, que tem todo o meu repúdio, e inclusive, ao contrário de muitos grupos que são pró-Palestina, que alguns até defendem o Hamas, eu falo que o Hamas, ele tem que se fuder, desculpem pelo palavrão, o Hamas tem mais é que se fuder, porque eles estão oprimindo o povo palestino de uma forma tão oprimem, colocam um jugo sobre o povo palestino, que inclusive na própria faixa de Gaza houve protestos contra o Hamas, vindo de palestinos. E em Israel, muitos israelenses têm protestado bastante contra as políticas do Netanyahu, pedindo o fim da matança, pedindo o fim do genocídio. E o que eu acho que o que foi essa guerra? Não sei se é uma teoria da conspiração e tudo mais. É uma tentativa do Netanyahu tentar ganhar popularidade. Para ele ganhar mídia e tudo mais. Só que ele está fazendo tudo errado. Ele infelizmente, o que ele está causando? Mal. Inclusive para o povo judeu, para o povo de Israel. E não sei como é que vai ser o futuro, como é que vai rolar. Mas, assim, o que ocorre? O culpado de tudo é o Netanyahu. É ele. O problema é ele. Não são os judeus,
não é o povo hebreu, não é o povo israelense, e ele é o culpado. O problema é ele, que uma coisa que eu desejo para ele, eu desejo também pro Putin, que os dois vão pro tribunal de Haia. É o que eu desejo para eles. É Haia para Netanyahu, mas também pro Putin. Aí, Bonomi, gostaria de perguntar qual a sua visão sobre o genocídio na Armênia, ou se você acha que o Estado de Israel tem... Ai, eu perdi as palavras. No caso do ataque do Azerbaijão em relação à Armênia, se houve participação de Israel, que agora eu vou passar para o Bonomi. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a Amela fala que há um genocídio porque existe uma matança deliberada. A definição de genocídio foi criada por um judeu, pelo jurista judeu Rafael Lemkin, que era um advogado que escreveu em 1944 a categorização de genocídio e, citando as palavras dele, é um plano coordenado de diferentes ações que visam destruir os alicerces fundamentais para a vida de grupos nacionais com o intuito de aniquilá-los. Isso significa o seguinte: um genocídio, para ele ser categorizado como um genocídio, precisa naturalmente ter a intenção de destruir parcial ou totalmente um povo. Isso você interpreta que acontece na Palestina? Você acha que as IDF, por exemplo, matam deliberadamente os palestinos, que reprimem os palestinos e possuem, sobretudo, o desejo de eliminar a população de Gaza? E sobre o genocídio da Armênia, aproveitando só esse tempo que me resta, eu preparei aqui um infográfico sobre verdadeiros genocídios se comparado com genocídios, se comparado com o suposto genocídio, no caso, cometido por Israel. Então, só para falar sobre a questão da Armênia, em 1915 a 1923, a Armênia perdeu 78% da sua população. Foi uma queda populacional de 78%, ou seja, quase 80% da população armena foi dizimada pelo genocídio que ocorreu no século passado. Isso sim é um genocídio. Agora eu posso falar também do genocídio cambojano, em que 25% da população foi reduzida. Genocídio em Ruanda, 81% da população foi reduzida. Para não falar, é claro, do Holocausto, em que 63% dos judeus deixaram de existir, eles morreram. 63% de judeus foram eliminados. Tanto é que, ainda hoje, mesmo 80 anos após o fim da Segunda Guerra, a população judaica no mundo é menor do que era em 1945. Então, só para comparar, esse aqui é um infográfico de genocídios, né? Aqui você pode ver o genocídio cometido por Israel, em que há um aumento populacional de 450% da população palestina de 1949 a 2023. E se você for comparar o ano de 2024, sob o suposto genocídio, a população palestina cresceu 2%. Então, eu queria te perguntar também, em que genocídio a população que o sofre tem aumento populacional e não redução? Boa pergunta. Sobre... É que eu nem falei, é uma limitação que eu tenho em relação ao Bonomi, que eu vou admitir, é que eu não tenho tanto conhecimento acerca do que ocorre no Oriente Médio, ao contrário do que ocorre na Ucrânia, e o aumento da população palestina, eu não sei bem como ocorreu o aumento, como aumentaram, mas, de fato, eu concordo com o Bonomi de que a definição que esse intelectual judeu, que não vou lembrar o nome, é a definição que eu também tenho, e que o Holocausto, o que ocorreu no Oriente Médio, principalmente com a matança deliberada feita por Adolf Hitler, é uma coisa que você não pode ser esquecida. E, inclusive, eu acho que o Bonomi vai concordar comigo que não houve horror no mundo pior do que o Holocausto. Não houve sequer pior. E, assim, foi uma situação tão terrível, tão dramática, que, inclusive, o Papa Pio XII, na época, para ele escondeu uns judeus e tudo mais, e tentando salvar os judeus. Tem que o Bigodinho saiba que muita gente critica o Papa Pio XII, falando que, porque ele foi o Papa de Hitler, não sei o que, não sei o que. Não, foi um Papa que salvou os judeus.
E em relação a muitos grupos antissemitas, como eu tinha citado, de católicos tradicionalistas, eu não lembro se foi Pio XI ou Pio XII que citou, e foi um deles até antes do Concílio Vaticano II, que afirmaram: nós cristãos somos espiritualmente semitas. E a ideia de que eu compartilho agora o aumento da população palestina, eu não saberia bem explicar como foi, mas assim, o meu posicionamento em favor da Palestina é um posicionamento em solidariedade ao povo que sofre nas mãos de Netanyahu, sofre nas mãos do Hamas, e que em muitos casos o povo lá está passando fome, é uma série de coisas que me fazem ter uma solidariedade, uma grande solidariedade com os palestinos. O que não quer dizer que eu não tenha solidariedade com os judeus também. Porque, se vocês verem, assim, eu, inclusive, toda vez que eu via casos de antissemitismo, eu denunciava. Aí eu participo lá de um grupinho de denúncias e tudo mais, já denunciei vários casos de antissemitismo. Inclusive, eu não tenho medo de tocar o dedo na ferida sobre esse tipo de coisa. E, assim, no caso, é porque eu tenho uma limitação, eu não posso, assim, extrapolar e falar do que eu não sei, vou falar do que eu sei. Que tem a fome acontecendo em Gaza, que o que está acontecendo na Palestina é muito grave, é muito sério, e que eu acho que, assim, o Netanyahu tem que sair para que... Porque, assim, o que eu desejo eu acho que é meio utópico, que haja paz entre judeus, árabes e palestinos. O que não quer dizer que eu seja contra a existência do Estado de Israel. Muito pelo contrário, eu defendo que o Estado de Israel exista, ainda mais depois dos horrores do Holocausto que aconteceu. É justo e é louvável que os judeus tenham um Estado que se chame de seu. Porque eu seria um pouco hipócrita em dizer que eu defendo que a Palestina tem um Estado e não defender a existência do Estado de Israel. Inclusive, eu não sou antisionista. O meu posicionamento, assim, leve em favor da Palestina é solidariedade, mas que eu também tenho com os judeus. Bom, se você tem solidariedade com a Palestina e principalmente com os palestinos, você deveria defender Israel. Porque se você lamenta a fome em Gaza, a fome é culpa do Hamas. Israel já liberou mais de 2 milhões de ajuda humanitária, 2 milhões de toneladas de ajuda humanitária. Isso significa 1 tonelada por habitante de Gaza. Isso é uma ação de Israel. E o que o Hamas faz com aqueles que tentam pegar ajuda humanitária? Fuzila. O Hamas mata. O Hamas fuzila os cidadãos palestinos famintos, fuzila inclusive os funcionários das ONGs que distribuem essa ajuda humanitária. A população em Gaza cresceu justamente porque não há genocídio. Israel tem capacidade militar e tem superioridade, acima de tudo, militar, para fazer um verdadeiro genocídio em Gaza. E pode ter certeza que se Israel quisesse matar os civis deliberadamente, se Israel quisesse, poderia já ter resolvido essa guerra em 1 semana. A guerra só dura 695 dias porque Israel tem o exército mais preocupado do mundo em evitar mortes de civis. A respeito dos dados de fome, que nem eu disse, o Hamas saqueia ajuda humanitária para vender em mercados paralelos. E se você for ver a situação dos palestinos em Gaza e a situação dos palestinos em Israel, você pode ter certeza que eles vão preferir Israel, que inclusive é o que 70% dos palestinos que habitam em Israel falam, que eles se sentem muito mais pertencentes ao território de Israel. Só para citar aqui alguns números. E aí você pode ver se existe de fato um genocídio, né? No caso, se existe a intenção de matar deliberadamente ou de virar as costas para a população. Israel vacinou 1.100.000 crianças em Gaza. As supostas crianças que estavam sendo fuziladas e mortas por Israel foram vacinadas 1.100.000. Israel enviou o equivalente a 1 tonelada de ajuda humanitária por habitante.
Israel possui mais de 120 mil palestinos trabalhando em seu território, possui mais de 58 mil árabes estudando em universidades israelenses, possui um ministro do STF, equivalente ao STF de lá, né, um ministro da Suprema Corte, palestino, árabe-israelense, possui 10 parlamentares palestinos no Knesset, que é o equivalente a 8% do parlamento israelense, possui também direito à livre circulação, viagens internacionais com passaporte israelense, direito à educação, direito à saúde, direito à justiça, direito ao acesso aos programas sociais e serviços públicos, além, é claro, do direito à cidadania israelense. Um país que comete genocídio garantiria direitos civis para o povo que está sendo massacrado? Olha, eu falei demais. E assim, Bonomi, eu reconheço assim que assim as boas coisas do Estado de Israel. E eu assim, o meu posicionamento mais assim em favor da Palestina é por uma questão humanitária. Mas como eu falei, eu defendo a existência do Estado de Israel também. E assim, o meu posicionamento geopolítico é historicamente pró-Israel. Só me tornei pró-Palestina agora. Só que é um posicionamento que quem é pró, quem é muito pró-Palestina, tipo essa galera da Intifada, vai me xingar, porque eu defendo do Estado de Israel. E a questão, se realmente o Estado de Israel quer, eu acho uma coisa assim louvável e digna, que faz com que eu defenda mesmo o Estado de Israel. E assim, a minha questão, por que eu defendo também a existência do Estado palestino? Para que o povo lá tenha uma terra para eles. Porque o que eu percebo que muitos palestinos querem ter uma terra para eles. Só que, assim, eu defendo a criação, a existência de um Estado palestino, não governado pelo Hamas, só que pelo Fatah, que é um grupo secularista, em que cristãos, muçulmanos, judeus, que sejam palestinos, convivam e coexistam em paz. Assim, o que eu defendo, a criação do Estado palestino que eu defendo, não é um Estado governado pelo Hamas, muito pelo contrário. Eu até prefiro que a Palestina fique com Israel do que com Hamas. Mas, falando do Hamas, que esse sim, eu vou criticar também, vou meter o pau, é um grupo terrorista, e como todo grupo terrorista, ele tem que ser separado, e o Hamas é um grupo que oprime os palestinos, já estuprou muitas crianças judias, e a coisa assim ficou tão feia, tão séria, que o patriarca latino de Jerusalém, no caso o cardeal Pizzaballa, ele se ofereceu como refém para o Hamas para salvar aquelas pessoas. Então, no caso da Igreja Católica, eu posso falar com mais ênfase, porque eu sou católica, eu vejo os relatos tanto do padre Romanelli, pároco de Gaza, assim como do cardeal Pizzaballa. Então, Amila, só um instante. Eu me informo em Gaza, assim, a maioria das informações que eu tiro são informações do Vaticano em si, não de fontes de Israel ou desses globalizinhos intifada. Isso aí eu já descarto logo de cara, é do Vaticano mesmo. Sobre a situação dos cristãos na Terra Santa. Bom, eu tive problemas técnicos, mas estou de volta. Eu consegui ouvir a fala da Amela, então eu vou dar seguimento para isso. Primeiro ponto, ela citou, bem anteriormente, que ela deseja paz entre judeus e palestinos, que ela deseja a solução de 2 estados, que ela tem solidariedade, sobretudo com os palestinos, dada a situação da fome em Gaza, e eu concordo. Por isso você deveria defender Israel. Afinal de contas, Israel já tentou mais de 10 vezes garantir a independência e a criação de um Estado palestino, e essa oferta sempre foi rejeitada, sempre foi rechaçada pelos próprios árabes. Inclusive, propostas recentes, não só citando o plano de Trump de 2020, mas também até mesmo os planos de 2006 e 2008 do ex-primeiro-ministro Ehud Olmert, não prosperaram justamente por conta das recusas
da liderança palestina. Sobre você culpar Israel por tudo isso, tem uma fala que não sou eu que estou dizendo, mas ela é bem verdadeira, que é: o Hamas é o único culpado pela tragédia e pelo sofrimento em Gaza. Isso não sou eu que estou dizendo, não é o Netanyahu, não é nenhum israelense. Na verdade, é o primeiro, é o líder da autoridade palestina, né? Eu ia falar primeiro-ministro, mas lá é presidente de fato. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, já declarou que o único culpado pelo sofrimento dos palestinos é o Hamas. Israel, que nem eu disse, já enviou 1 tonelada de ajuda humanitária por habitante, o equivalente a 1 tonelada de ajuda humanitária, além de garantir direitos civis irrestritos. A respeito de você ter falado sobre a solidariedade com os cristãos de Gaza, então você deveria defender Israel mais ainda. Afinal de contas, desde que o Hamas tomou o poder, existem apenas 135 católicos na faixa de Gaza. Isso de acordo com a Igreja Católica. E o número de cristãos que habitam em Gaza caiu de mais de 3.500 para cerca de 800. Então, isso em menos de 20 anos. Isso sim é genocídio. Isso sim é genocídio. Afinal de contas, o Hamas muitas vezes utiliza o seu programa, utiliza as suas políticas, utiliza as suas armas para aniquilar qualquer outro que não siga os princípios islâmicos. Inclusive, eu queria fazer primeiro uma pergunta antes de a pergunta principal. Queria saber, Amela, se você sabe quem foi um sujeito chamado Rami Ayad. Você conhece esse nome? Olha, não conheço, então não posso afirmar nada. Pode voltar, Bonomi. Bom, eu vou explicar quem foi Rami Ayad. Rami Ayad era o único dono de uma livraria cristã de Gaza. Ele era o dono da única livraria de Gaza que tinha como princípio a fé cristã. Em 2007, ele foi sequestrado, torturado e assassinado pelo Hamas. Então, dá para ver que o único país que garante a segurança dos cristãos naquela região é justamente Israel. Israel possui 187 mil cristãos em seu território, mais de 300 congregações cristãs, possui também liberdade religiosa garantida. E aí as pessoas falam, mas existem alguns judeus que são hostis com os cristãos. Infelizmente, esses judeus são criminosos, e via de regra são os ultra-ortodoxos, né? São criminosos e eles respondem legalmente pelas ações que tomam contra. Então, Israel é o único paradeiro seguro para os cristãos, não só nesse cenário, mas também em todo o Oriente Médio, em que os cristãos sofrem perseguição. Existe um relatório, você citou, por exemplo, o Romanelli, o padre Romanelli, existe um relatório feito pela igreja que mostra que 70% dos cristãos foram ameaçados pelos muçulmanos, foram ameaçados e, inclusive, foram coagidos a se converterem ao islamismo. Falaram que eles iriam para o inferno, por exemplo. 30% sofreram ameaças físicas, 25% sofreram ataques reais. Então, essa é a situação dos cristãos palestinos, essa é a situação dos cristãos na faixa de Gaza. Enquanto Israel busca não só garantir direitos irrestritos e liberdade religiosa, como também busca fazer com que todos os cristãos sejam recebidos e acolhidos em seu território. Não à toa, existem mais de 300 congregações cristãs em Israel. Agora, sobre os números, porque é importante, você disse que não usa a fonte do Hamas. Então, eu quero saber qual é o número de palestinos que foram mortos e também qual é a fonte que você tem para indicar esse número. Bom, as fontes que eu uso é do Vatican News mesmo. Então, eu uso fonte do Hamas. Minha fonte é do Vatican News, do cardeal Pier Battista Pizzaballa, que, assim, é um cardeal, assim, bastante corajoso, e se ofereceu como refém, para salvar os reféns. Aí, vai lá, Bono. Bom, vamos lá. Os números oficiais, e é por isso que eu fiz a pergunta, os números oficiais divulgados pela imprensa são de 62 mil palestinos mortos.
Você acredita que Israel matou 62 mil palestinos? Assim, tem uma parte que foi pela IDF, mas quem também matou os palestinos foi o Hamas. Um grupo que é terrorista e que Israel tem o direito de se defender, porque aí é legítima defesa. Só que a minha crítica é quando atinge palestinos inocentes. E o que foi feito na paróquia Sagrada Família em Gaza. Essa é a minha crítica. Em relação a eu defender o Estado de Israel, eu defendo a existência do Estado de Israel. Eu só não estou, assim, do lado de Israel nesse conflito, eu já tinha explicado, Bononi, por conta de Netanyahu. É ele que me impede. Agora, se for uma pessoa da oposição israelense, se fosse uma Golda Meir, um Shimon Peres, aí eu seria pró-Israel. Só que Netanyahu é que me impede. É ele, o problema é ele. É ele. Pode ir lá. Bom, você falou sobre o ataque à Igreja da Sagrada Família. Eu queria só citar que não foi culpa de Israel nesse caso também. Primeiro porque a igreja ela não foi atacada. Na verdade, o ataque foi um disparo de tanque que mirava terroristas que estavam próximos da região e acabou atingindo acidentalmente uma parte da igreja, ou seja, a igreja não era o alvo. Inclusive, essa é a crítica que eu fiz ao Luca, quando ele disse, por exemplo, que Israel atacou a igreja, que Israel, que os judeus, no caso, odiavam os cristãos, e você viu essa briga, eu espero até ter oportunidade de comentar um pouco mais sobre, reforçar que eu espero que o Luca peça desculpas por essa fala, que foi sim uma fala de teor antissemita, mas agora, a respeito do ataque à igreja de Sagrada Família, vamos lá, os danos foram colaterais. O ataque à igreja não foi um ataque a ela, e sim um ataque contra terroristas que estavam próximos. E é claro, morreram 3 pessoas, infelizmente, toda morte de civis inocentes é uma tragédia e deve ser tratado como uma tragédia. E a culpa é justamente do Hamas. Israel já anunciou solidariedade, já anunciou que vai agir para a reconstrução da igreja, inclusive o Comitê Judaico-Americano já enviou 25 mil dólares para a ajuda da reconstrução da igreja. Então, peraí, os judeus odiavam cristãos, mas eles estão pagando pela reconstrução da igreja? Isso é uma parte que o Luca, por exemplo, não disse. Agora, é importante citar também que Israel já disse que vai investigar o exército por conta dos desvios, dos eventuais desvios que podem ter levado a esse dano colateral causado na igreja. Então, vamos lá. O disparo atingiu a igreja, porém, a igreja não era alvo de ataque. Logo, essa premissa já deve cair por terra. E, principalmente aqui, Israel anunciou que vai investigar os seus próprios militares. Que país no mundo investiga o seu próprio exército, investiga eventuais desvios, eventuais crimes, ou até mesmo qualquer tipo de acidente de percurso, ainda mais em um cenário de guerra? Mais uma vez eu digo, atitude louvável de Israel, que, como eu falei, eu admiro os judeus, eu admiro o povo israelense, o que eu sou contra é Netanyahu. Isso está claro. E no caso de judeus ortodoxos que odeiam Israel, em relação ao comentário do Luca, que eu tinha retweetado, depois eu voltei atrás e retirei, o ódio que ocorre entre cristãos, muçulmanos e judeus, não são todos os judeus que odeiam cristãos, muito pelo contrário, assim como não são todos os cristãos que odeiam judeus, não são todos os cristãos que são antissemitas, embora eu reconheça, infelizmente, que há católicos antissemitas, principalmente os tradicionalistas, red threads, que é uma ala da igreja. Eu sou contra, ainda mais por ser uma ala cismática dentro da igreja católica. Alguns até estão automaticamente excomungados, não por antissemitismo, mas por não obedecerem à autoridade papal. E meu apelo pela paz na Terra Santa é um apelo que o Papa Francisco fez antes dele morrer, mas é o mesmo apelo do Papa Leão. E falando no Papa Francisco, meu posicionamento é o mesmo dele, de acabar com a matança, mas o mesmo Papa que falou isso, ele visitou Auschwitz, falou nunca mais para o Holocausto. Agora posso passar para o Bononi.
Bom, você fala em matança e para você afirmar que existe uma matança é preciso saber de números. Eu quero saber novamente quantos palestinos foram mortos, quantas pessoas foram mortas pelos ataques israelenses. Você tem esse número? Você sabe me dizer quantos foram os palestinos mortos pelos ataques? Ou ao menos um número estimado? Um número estimado eu não tenho, não posso afirmar com frequência, mas assim, as mortes que ocorrem ali, a fome, eu sei da fome que ocorre, eu sei que pelo menos 90%, mais uma estimativa aí de 90% dos cristãos palestinos deixaram o território em Gaza. Não sei se foi o genocídio, mas alguns podem ter sido refugiados, eu não sei, mas quando eu falo matança, eu não falo só de Israel, eu falo do Hamas também. E em relação ao Hamas, não só o Hamas, mas muitos terroristas e fundamentalistas islâmicos têm feito também muita coisa ruim. Principalmente o que o Estado Islâmico fez com vários cristãos no ano de 2015, que mataram. E a perseguição aos cristãos, acho que é pelo Portas Abertas que fala sobre isso, ocorre em Israel, mas não pelo Estado de Israel, por alguns judeus ortodoxos. Pode ir lá, Bruno, e você pode falar o resto. Bom, vamos lá. É uma minoria de judeus que praticam isso. Esses judeus são criminosos e respondem legalmente. Agora, a perseguição real aos cristãos ocorre justamente em Gaza, que possui apenas 135 católicos e a população foi reduzida de 3.500 para 800, ou seja, mais de 2.500, não, no caso, mais de 2.500, 2.700 por aí, civis que eram católicos ou foram expulsos ou foram perseguidos e mortos. Além disso, mais de 30% da população cristã de Gaza já relatou perseguição, já relatou ameaças, 70% já relatou uma postura hostil, falando, por exemplo, que vão para o inferno. Então, eu acho que é muito mais seguro para um cristão morar em Israel do que ficar sob domínio do Hamas, que é um grupo jihadista, é um grupo terrorista, é um grupo fundamentalista islâmico. Agora, sobre os índices de matança, eu quero saber, então, vamos fazer uma pergunta mais simples. Você acredita que morreram mais civis palestinos ou mais terroristas? Olha, mais civis palestinos, infelizmente. Porque uma coisa é você matar um terrorista, outra coisa é um civil inocente que não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. E é uma estimativa que eu faço, pelo menos 90% dos cristãos de Gaza não estão mais lá, foram mortos ou se tornaram refugiados. Principalmente de grupos jihadistas. Uhum. Tá, então você afirma que a maior parte das vítimas foram civis. E eu queria desbancar essa farsa, isso porque eu tenho todo respeito para você, Amela. Então, saiba que não é um ataque a você o que eu vou falar, e sim a toda essa mentira que é levantada. Eu não estou falando que você é desonesta por defender isso ou por pensar isso, e sim eu quero desmentir ponto a ponto essa alegação de genocídio. Até porque recentemente eu vi pessoas que você conhece, como, por exemplo, o atlanticista, né, o Sapo, que eu carinhosamente apelido de Sapo do Hamas, falando... Sapo Doomer. Exatamente, o Sapo do Hamas, que disse já, faz ataques a Israel e, evidentemente, ele não conhece uma vírgula do Estado de Israel e fica lá acusando de genocídio sem ter absolutamente nenhum dado a respeito. Vamos lá, vamos aos dados. Ele disse, deixa eu até pegar o tweet dele, porque é algo que eu respondi. Ele é Doomer. Bom, eu respondi ele recentemente aqui, o seguinte, ele disse que 81% dos mortos eram civis. Essa foi uma das alegações mais mentirosas que existem na Terra. 81% das fatalidades serem civis. Bom, vamos lá. O índice que ele usa é de que 62 mil civis palestinos foram mortos. Só que esses números são completamente mentirosos, e agora eu vou explicar o porquê. Primeiro, esse número de 62 mil inclui não só os civis, como também os terroristas.
e de acordo com as IDF, 22 mil terroristas foram mortos. Isso significa que o número de civis mortos, sob essa lógica, já seria de 40 mil. 40 mil ainda é uma tragédia, ainda é um número muito alto. Porém, já não é genocídio. Afinal de contas, isso seria uma proporção de terrorista morto para 2 civis mortos, que é uma proporção baixíssima. A proporção de 2 para 1 é uma das proporções mais baixas que existe. Muito menor, por exemplo, do que 5 para 1, do que 7 para 1, do que 9 para 1, que são, por exemplo, as estimativas dos ataques dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Agora, usando desses 40 mil mortos, os supostos 40 mil mortos, vamos lá. O Hamas infla deliberadamente esses números e ele considera, por exemplo, qualquer causa da morte. Então, não precisa ter sido morto por Israel. Podem ser palestinos que morreram por doenças, por causas naturais, podem ter sido palestinos, inclusive, que morreram para o próprio Hamas. Lembrando, o Hamas fuzila palestinos, já fuzilou dezenas de palestinos que tentavam pegar ajuda humanitária, fuzilou dezenas de palestinos que eram contra o Hamas por suspeita de eles colaborarem com Israel, e todos esses entram no mesmo balaio. Agora, o Hamas, e isso aí é uma coisa impressionante, o Hamas, ele muda deliberadamente e corta o número de mortos. Então, o que acontece? O Hamas cortou, por exemplo, no mês de abril, 3 mil nomes de civis que tinham morrido entre setembro a novembro. Cortou 3 mil nomes, entre eles 1.000 crianças. E até um pouco antes, citando aqui, em maio de 2024, o Hamas cortou pela metade o número de mulheres e crianças mortas. De 9.500 mulheres, foi para menos de 5.000 mulheres. De 14.500 crianças, caiu para menos de 8.000 crianças. Lembrando que esses números são inflados. Agora, do próprio Hamas, isso é uma matéria do jornal alemão, do jornal israelense The Jerusalem Post. Inclusive, vale muito a pena vocês lerem essa matéria para entender o que eles faziam. O Hamas, que antes afirmava que 70% dos mortos eram mulheres e crianças, depois corrigiu a informação para dizer que 72% dos mortos eram combatentes, eram homens que estavam em idade de combate. Então, dá para ver que a proporção de civis mortos para terroristas mortos é muito menor. Morreu mais terrorista do que civil em Gaza. Novamente, eu lamento pela morte dos civis, de cada um que faleceu, porque infelizmente isso acontece em uma guerra, porém a proporção, se você for analisar, de terroristas mortos e de civis mortos indica que morreram muito mais terroristas do que civis. Que mesmo assim não deixa de ser uma tragédia, muito menos uma fatalidade. Como eu falei, o Hamas oprime o povo palestino, é um grupo terrorista que jamais deve ser apoiado em hipótese nenhuma mesmo, mas assim, eu lamento e me solidarizo com cada civil morto, e isso me faz ser mais contra ainda contra o Hamas, porque, igual eu falei, eu não apoio o grupo terrorista, e os tweets do Sapo, o nome, ele é doomer, ele é doomer, ele mais faz na vida é andar com pessimismo, nada a ver. E eu sou crítica de muitos sites pró-Palestina, tanto que as que eu uso são do Vaticano, ou de fontes de jornais oficial mesmo, porque não dá para confiar nos dados do Hamas. É sobre isso que eu ia falar. Pode voltar. Não, com certeza, não dá para confiar nos dados e justamente a partir do momento em que você analisa os dados, você percebe que Israel é o exército mais eficiente do mundo. 72% dos palestinos mortos são terroristas, são combatentes. Então, a proporção de civil morto para terrorista morto é mínima. Se você for analisar, é a operação militar mais eficiente da história. Só para você ter uma ideia, o número de civis israelenses mortos apenas no dia 7 de outubro foi de mais de 1.100. Enquanto o número de soldados mortos israelenses na guerra inteira foi de exatamente 900. Inclusive, infelizmente, o sujeito que ocupa o número 900, o 90º, não sei se é assim que se fala, 90º soldado caído, é um brasileiro. É Ariel Lubliner, que era um brasileiro
que tombou, infelizmente, batalhando contra o terrorismo, o 90º militar tombado israelense. Então, em um único dia, a proporção de civis para combatentes do Hamas supera, por exemplo, o índice de Israel. Afinal de contas, eles mataram mais civis em um dia do que mataram de soldados em toda a guerra, enquanto Israel matou muito mais terroristas do que civis. 72% das vítimas, de acordo com o próprio Hamas, são terroristas. E esses 28%, você sabe, são números inflados, são números completamente manipulados para fazer a guerra midiática ser ainda mais favorável. Então fica mais que claro que Israel não comete genocídio, que não há matança, que não há qualquer tipo de política deliberada para fuzilar civis. Pelo contrário, é a operação militar com mais cuidado do mundo, com mais cuidado, arrisco dizer, até da história. Em nenhuma guerra no mundo morreram menos civis do que soldados. O Bonomi falou dos dados do Hamas, que ele infla, todo grupo terrorista infla, são dados, assim, que não dá para confiar, então eu prefiro, assim, optar por mídias oficiais, seja a BBC, a DW alemã, ou até mesmo é o país. Eu tiro de muitas, só que as principais são do próprio site do Vaticano, e as minhas considerações finais sobre este conflito, eu continuo achando que, assim, há um genocídio, mas não mais um genocídio deliberado, e que, inclusive, se não houvesse um genocídio, por que tem muitos israelenses que se recusam a fazer parte do exército por conta do que está acontecendo? E tem muita gente em Israel que está protestando para tirar o Netanyahu de lá, porque assim que o Netanyahu sair do comando de Israel, ele não quer sair, ele não quer largar o osso, ele vai ser investigado, ele vai ser punido em Haia, ele vai ser punido, e ele merece. E o Hamas também. Eu acho que a ONU tem seus defeitos, e aí me perdi, agora fica com o bom nome. Bom, vamos lá. A respeito do Tribunal de Haia, eles já condenaram o Netanyahu por genocídio, uma decisão completamente absurda, afinal de contas, nenhuma das práticas de Israel configura genocídio. Nenhum país genocida, por exemplo, faz com que a população massacrada cresça. Que nem eu disse, a população, sob o suposto genocídio, cresceu 2% em Gaza, enquanto nos genocídios, a população caiu 25%, 80%, 70%, 60%. Então não existe nenhuma prática de genocídio cometida por Israel, pelo contrário. Aliás, se Israel fosse genocida, já poderia ter resolvido essa guerra em 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Se Israel quisesse destruir os palestinos, poderia ter feito, porém não faz porque Israel se preocupa com os civis. Israel, inclusive, avisa onde e quando vai atacar, justamente para facilitar que os civis evacuem e que nenhum civil morra. Porém, o que o Hamas faz é utilizar eles como escudos humanos. O Hamas proíbe que os cidadãos palestinos saiam, o Hamas proíbe que os cidadãos palestinos se protejam, e o Hamas, inclusive, usa edifícios civis como forma de ganhar narrativa, como, por exemplo, escolas, hospitais, prédios da ONU, inclusive, principalmente da UNRWA, que é uma entidade ligada ao Hamas, e isso eu já fiz questão de expor no Twitter. O Hamas usa ambientes civis justamente para que os civis sejam bombardeados. O Hamas é o único culpado. O Netanyahu, em que pesem todas as críticas que eu tenho para ele, não é genocida. Agora, se for citar as ONGs, vamos lá. Os dados da ONU são simplesmente uma assinatura do que o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, repercute. Ou seja, todos os números que o Hamas passa, a ONU assina embaixo. E já tem um histórico de ligações da ONU e principalmente da UNRWA com o Hamas. E sobre o Tribunal de Haia, eles condenaram Netanyahu, eles condenaram Yoav Gallant, que é um ministro, eles condenaram também tantos outros nomes israelenses, e nomes do Hamas, eles condenaram apenas um que já estava morto. Então, o Tribunal de Haia também tem solidariedade com o Hamas. Além disso, o promotor do caso do Netanyahu, Karim Khan, é investigado por assédio sexual. Então, fica muito claro
que o que ele fez foi justamente uma forma de desviar a atenção para ele se proteger das denúncias que ele tem que lidar. Então, fica mais que claro que essas ONGs não são confiáveis. Então, vamos lá. Você confia nos dados da ONU, que são simplesmente uma assinatura daquilo que o Hamas faz? Você acha que a ONU tem honestidade para falar sobre esse conflito? E mais, o que você tem a dizer sobre as ligações da ONU e principalmente da UNRWA com o Hamas? Bom, que a UNRWA tem ligações com o Hamas, isso já é fato, já é sabido. Tanto que países da União Europeia e Estados Unidos cortaram as ajudas à UNRWA, justamente por isso. E em relação ao Tribunal de Haia, ele também condena Vladimir Putin. E há uma condenação para ele do que ele faz na Ucrânia. O que da Ucrânia. Então, os dados da ONU, a ONU assim, tem muitos problemas, tem países assim, do bloco iliberal, do bloco autocrático, como, por exemplo, a China, que não deveria estar nem no Conselho de Segurança, por não ser um país democrático. Mas eu penso que a ONU, mesmo com todos os seus defeitos, eu ainda confio nela, só que não 100%. Embora eu confie, por exemplo, muito mais do que na Igreja Católica do que na ONU. E os apelos do Papa Francisco, do Papa Leão, será que vão ouvir mesmo? Que eu duvido que ouçam. Duvido muito que ouçam. Mas o Tribunal de Haia condenou Vladimir Putin, tanto que na morte, no velório do Papa Francisco, não apareceu nem o Netanyahu, nem o Putin, por eles serem condenados em Haia, porque qualquer país poderia prender eles. No caso de Putin nem foi para a posse de Cláudia Sheinbaum, o Zelensky foi. E o Netanyahu não foi para o funeral do Papa, e ele tem um processo em Haia, mas o Putin também não foi. Essa é a questão. Ele condena Netanyahu, mas condena também Putin. E o que o Putin faz na Ucrânia, acho que você vai concordar comigo que o que Vladimir Putin faz na Ucrânia é genocídio. E acho que se for para fazer um debate, mas uma roda de conversa sobre a guerra na Ucrânia, eu gostaria, porque eu também não sou tão especialista na guerra na Ucrânia, embora o meu posicionamento seja muito mais convicto pela Ucrânia do que em Gaza, mas, resumindo, eu defendo a solução de 2 estados e a paz, que o Hamas tem que ser combatido, e eu desejo um estado palestino sob a liderança do Fatah, que é um grupo secularista. E sendo um grupo secularista, então vai ser permitido tanto palestinos, quanto judeus, quanto cristãos. E em relação ao Hamas, quer que ele se foda. Bom, tá certo, eu concordo com você que Putin é genocida. Agora, Netanyahu com certeza não é. Agora, você sabe quem poderia eventualmente ter ido para o velório do Papa porque não foi condenado por genocídio pelo Tribunal de Haia? Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, o irmão do Sinwar também, Mohamed Sinwar, que estava vivo nessa época e foi abatido recentemente, e tantos outros terroristas do Hamas. Afinal de contas, o único terrorista do Hamas que foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional foi um que já está morto, que era o Mohamed Deif. Fora isso, nenhuma condenação, nenhuma crítica ao Hamas, e a ONU, inclusive, não reconhece o Hamas como grupo terrorista. A ONU protege o Hamas de todas as formas, inclusive tem vários membros ligados à ONU, não só na UNRWA, que defendem o Hamas. E se for para citar até essa questão que você falou de 2 estados, de paz principalmente, você deveria defender Israel. Afinal de contas, Israel fez inúmeras propostas de cessar-fogo que foram todas negadas pelo Hamas pelo simples fato de envolverem a liberdade dos reféns. O Hamas mantém os reféns na faixa de Gaza, mantém os reféns aprisionados, inclusive, eu queria te mostrar uma foto do refém Eviatar David. Afinal de contas, isso é o que é um verdadeiro genocídio. Afinal de contas, o genocídio significa você defender a matança deliberada de um povo, significa você desejar o extermínio de um povo. E eu acho que é importante mostrar essa imagem para que você entenda o que
realmente é um genocídio. Esse aqui é o refém Eviatar David, passando fome, completamente magro, desnutrido, preso em um tribunal, preso em uma cadeia do Hamas. Ele foi condenado, inclusive, a cavar a sua própria cova. O Hamas, inclusive, matou centenas de israelenses, matou centenas de palestinos, e tem na sua cartilha oficial o desejo de eliminar todos os judeus. Não é apenas do Estado de Israel, é o desejo de eliminar todos os judeus. Isso sim é genocídio. Israel, enquanto isso, garante liberdades civis irrestritas para a população palestina. Liberdade para ter educação, justiça, saúde, serviços públicos, segurança, livre circulação, cidadania. Então, isso sim é genocídio. Essa imagem, sim, é genocídio. A fome em Gaza é culpa do Hamas, e toda a tragédia que acontece com os palestinos é culpa do Hamas. Israel, por sua vez, é o único país comprometido a liberar os reféns, a proteger sua população, a proteger inclusive a população palestina, que o Hamas mata indiscriminadamente. Israel, sim, é um exemplo de país a ser seguido. Enquanto isso, o Hamas fuzila, o Hamas chacina, o Hamas nega a paz, nega a solução de 2 estados e saqueia a ajuda humanitária que é enviada para combater a fome em Gaza. É uma imagem horrível, horripilante, não tem nem o que dizer. E Bonomi, eu concordo com você, o que o Hamas faz é genocídio, sim, é um grupo terrorista, e em relação à ONU, não reconheceu um grupo genocida, o Hamas como grupo terrorista, isso deveria ser revisitado. Embora eu concorde com o reconhecimento de um Estado palestino, embora eu deseje que ele coexista junto com o Estado de Israel. É o que eu desejo. E em relação à eliminação de todos os judeus, isso tem o meu completo repúdio, meu repúdio total, por se tratar de uma prática antissemita. O Hamas é um grupo antissemita, isso já sabemos. E em relação ao antissemitismo no mundo, que infelizmente ele está aumentando, por culpa também de muita militância a favor da Palestina, que tem contribuído para isso, tanto que não é só grupos de extrema esquerda que estão espalhando o antissemitismo, eles são os principais, mas não são os únicos. Muitos nacionalistas árabes também têm contribuído com o aumento do antissemitismo, católicos tradicionalistas, uns que nem reconhecem o Papa, não reconhecem o Papa Francisco, e eu acho que não vão reconhecer o Papa Leão XIV, eles não reconhecem. Aliás, o Papa Leão XIV, que tem, durante muito tempo, implorado pela paz na Terra Santa. Francisco também. Tanto Francisco quanto Leão condenaram o antissemitismo. E uma coisa que o Papa Francisco falou na encíclica Fratelli Tutti, ele dedicou lá no capítulo que eu não estou lembrado, no capítulo sobre a paz, sobre a guerra, ele disse uma vez: a guerra deixa o mundo pior, a guerra piora o mundo. É o que eu poderia citar. Ele citou a questão da Shoah, do genocídio judeu que ocorreu na Segunda Guerra Mundial pelo Bigodinho, e disse nunca mais, que nunca mais aconteça, e é uma coisa que precisa ser sempre relembrada para que não seja esquecida. Então, o que o Hamas quer fazer é o que Hitler tentou fazer, só que não conseguiu. Não conseguiu porque houve muitas pessoas que tentaram salvar os judeus de alguma forma. E uma que eu gostaria de citar, já terminando o meu tempo, foi de um frade franciscano, que inclusive é santo da Igreja Católica, que ele se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família judeu em Auschwitz. Tanto que hoje ele é santo, inclusive dos perseguidos políticos, por conta disso, considerado o mártir do Holocausto. E não houve mais judeus mortos, também pela Igreja Católica, coisa que os tradicionalistas não querem reconhecer. E o 12 ajudou a salvar os judeus. Isso é uma coisa que tem que ser louvável, e o que o Hamas deseja, acima de tudo, é fazer o que Hitler não conseguiu. E Hitler foi condenado, inclusive em Nuremberg,
não apenas por crimes contra os judeus, também contra ciganos, contra pessoas com deficiência, contra testemunhas de Jeová. E na Alemanha, Hitler também perseguiu muitos cristãos. E ele, terminando quando o Papa Pio XI escreveu uma encíclica contra o nazismo. Muito bem. Eu queria terminar esse debate para falar novamente, reforçar, não existe genocídio praticado por Israel. Uma guerra em que a maior parte dos mortos são terroristas e não civis não pode se categorizar como genocídio. Novamente resgato. Genocídio seria a intenção de eliminar parcial ou totalmente um povo. Israel, por sua vez, conduz a operação militar mais exemplar da história ao proteger os civis palestinos e garantir que o mínimo de civis palestinos sejam mortos. Infelizmente isso acontece, afinal de contas, em uma guerra, tragédias como essas são comuns, porém eu reforço aqui, o próprio Hamas já admitiu que 72% dos mortos eram homens em idade de combate, eram combatentes, eram terroristas. Cortou pela metade o número de mulheres e crianças mortas, depois cortou mais de 3 mil mortos. Então, para quem fala que Israel mata deliberadamente civis, Israel está matando terrorista. Os civis são protegidos por Israel e mortos pelo Hamas. Beleza, a gente chegou então ao fim de mais um debate. Aqui posicionamentos bem fortes aqui do Bonomi, da Amy. O meu é nem tanto para um lado, tanto para o outro. Procuro buscar o equilíbrio. Eu aprendi muito, principalmente com o Bonomi. Eu vou admitir que eu não sei muito, e as informações que eu tiro, geralmente, ou são das mídias oficiais, da BBC, DW, é o País, mas eu tiro mais do Vaticano mesmo, do Vatican News, e o Bonomi trouxe muitas informações. E em relação ao que ocorre a Israel, eu sempre defendi Israel, só agora que eu estou defendendo a Palestina, mas quando o Netanyahu sair, e tomara que ele saia, eu vou defender Israel, eu juro. Mas eu defendo, sim, que Israel exista, que o povo judeu tem um direito ao território, ainda mais depois do crime do Holocausto, que a não ser por grupos antissemitas, assim, antissemitas mesmo, todo mundo reconhece o horror que foi o Holocausto. Isso ninguém tem dúvida. Sim. É que a gente colocou posicionamentos assim bem decididos quanto a perseguição do Holocausto e tudo mais, né? Aqui a gente já conseguiu pontos aqui mais voltado ao catolicismo, né? Do parte da Amela. O Bonomi já trouxe aí algo bem mais sionista mesmo, buscando muito o foco aí da guerra em si, buscando acho que mais também das partes aí do seus estudos também de relações internacionais, né? Então, foi, digamos, algo que até um pouco mais técnico, né? Bonomi, você tem mais alguma coisa para dizer? Eu tenho. Bom, primeiro eu queria agradecer e dizer que, assim, todo o meu estudo, eu anotei aqui várias páginas de argumentos, tudo isso eu tirei de fatos, eu tirei de jornais oficiais, não apenas israelenses, inclusive eu sequer cheguei a dizer de uma reportagem de um jornal alemão que expõe a manipulação das imagens, né, fotos e vídeos que o Hamas produz deliberadamente sobre pessoas famintas, por exemplo, ou pessoas mortas, que o Hamas encena esse tipo de coisa. É uma reportagem do jornal alemão, e vou forçar aqui meu alemão, Süddeutsche Zeitung, que eu recomendo que todos leiam, afinal de contas, escancara. Quando todo mundo vai lá e manda uma foto, manda um vídeo, fala, isso aqui que Israel faz, muitas vezes isso é uma montagem do Hamas. E eu também queria aproveitar para mandar abraços para as pessoas que pediram, né? Queria mandar um abraço para a Isa, que é uma grande amiga minha. Queria mandar um abraço para o Guilherme, que é o meu cabeleireiro. Então, se eu estou bonito hoje, se meu cabelo está bonito hoje, é graças a ele. É um cara muito firmeza, que eu tenho um enorme prazer de ser amigo mesmo, né? De ter contato com ele. É um cara que eu realmente gosto bastante. Queria mandar um beijo para a Vitória, que é a pessoa que mais me inspira e que mais me ajuda no mundo, a minha parceira de vida, com toda certeza. E eu queria comentar também, agora que eu lembrei, que eu sequer falei, por exemplo,
de um elogio que eu tenho para a faixa de Gaza. Isso aí é uma curiosidade interessante. A faixa de Gaza é o lugar que proporcionalmente mais tem pessoas trans no mundo. Vocês sabiam disso? Porém, essas pessoas elas só se descobrem trans depois que elas morrem. Em vida, elas eram homens de 30, 40 anos combatentes do Hamas. E depois que elas morrem, elas se tornam mulheres e crianças, de acordo com o Hamas. Era só isso. Muito obrigado. E as leis de Israel em relação à comunidade LGBT é uma coisa que eu elogio também, eu reconheço. E o Bonomi sabe que eu reconheço. E eu admiro Israel por ser o país mais seguro do Oriente Médio para a população LGBT e pela parada LGBT que tem. E você sabe disso. Maravilha, maravilha. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito por vocês terem vindo aqui participar, por ter ajudado a organizar esse debate. É um assunto que ainda hoje é muito relevante. São 695 dias, né, Bonomi, de guerra? 695. 695, quase 700 dias de guerra. É um negócio assim que ainda assusta, né? Às vezes ainda é difícil de imaginar que ainda acontece uma situação desse tipo. E também que é muito lamentável de todas as partes. E acho que todos os três aqui concordam que o Hamas é o culpado maior disso tudo, que é sim um grupo terrorista e que tem que ser caçado e exterminado de qualquer forma, né? Tanto os judeus quanto os palestinos têm que... Eu desejo uma Palestina livre, mas principalmente livre do Hamas. Tem que ser protegido aí, né? E esperamos aí, né, um cessar-fogo, uma negociação aí de ambas as partes. Novamente, agradeço vocês dois por terem participado e agradeço você, espectador, por ter chegado até aqui. Se você chegou, deixe seu comentário, deixe seu gostei, comenta aí quem que você acredita que saiu melhor nesse debate, quem você concorda mais, né? Claro que cada um vai ter os seus times, para quem cada um vai mandar os links, né? Mas não deixe de comentar, né? E de elogiar nossos debatedores, cada um se saiu muito bem. Eu fico muito feliz por vocês dois. Muito obrigada. Até a próxima. No caso de o nome, o meu posicionamento é Israel e Palestina. Não é só Palestina, é Israel e Palestina. Eu agradeço bastante a Amela pela iniciativa do debate, porque foi ela que convidou. Originalmente eu ia debater sobre o tema com o Lucas Caranello. Inclusive eu gostaria só de reforçar aqui, eu não acho que o Lucas seja antissemita, mas a fala que ele utilizou e que ele insistiu depois configura sim uma narrativa antissemita utilizada por fundamentalistas cristãos, pelo que a própria Amela falou, os radicais tradicionalistas, para fazer com que os cristãos passem a ter antipatia e ódio aos judeus. Então, eu gostaria de reforçar a minha condenação a essa fala e também pedir para o Luca ser homem de pedir desculpas pelo que ele disse, afinal de contas, é uma fala absurda e é uma fala que busca vilanizar os judeus, que busca fazer com que os judeus e os cristãos tenham uma rixa ainda maior, sendo que essa rixa sequer existe. Em Israel existem mais de 187 mil cristãos, mais de 300 congregações cristãs e liberdade religiosa garantida. Então, eu solicito mais uma vez que o Luca peça desculpas por essa fala absurda e infeliz que ele fez contra não Israel, mas contra os judeus. É só isso e muito obrigado, Amela, pelo debate. Obrigada, Bonomi, eu agradeço pelo debate também. E desejo que haja paz entre Israel e Palestina, mas também entre judeus, muçulmanos, judeus, cristãos e muçulmanos. E para fechar, esses tradicionalistas católicos não me representam de maneira alguma. Eu estou em plena comunhão com o Papa Leão e não sei se foi o Pio XI ou o Pio XII, se eu não me engano, um dos dois, que disse que judeus e cristãos são espiritualmente semitas e este é o meu posicionamento. E eu não gosto de hashtag, detesto. Perfeito, perfeito. Muito obrigado aos dois, obrigado você, espectador. Um beijo, um abraço e até o próximo debate. Até. Tchau, tchau. Até.